Olá, pessoal, bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está cada vez mais presente no dia a dia de todos os profissionais. A importância de construir uma marca profissional forte e usar as redes sociais de forma estratégica para impulsionar sua carreira e também os negócios. E para isso, eu tenho o prazer de receber o Cristiano Santos, que é jornalista, palestrante internacional, LinkedIn Top Voice, TED Speaker e um dos principais especialistas de marketing digital e branding do Brasil para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Cristiano, por estar aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Bora bater um papo sobre um assunto que eu acho que todo profissional precisa se preocupar, porque hoje nós somos marcas pessoais. E a marca pessoal muitas vezes tem esse impacto de levar a nossa mensagem, a nossa trajetória para as empresas, para as pessoas entenderem melhor o que a gente faz, né? Perfeito. Então, bora falar sobre isso. Mas antes, para começar, eu queria saber um pouquinho sobre a sua carreira, né? Eu estava pesquisando sobre você, usando o LinkedIn, para entender um pouco mais sobre a sua carreira. E eu vi que você teve mais de 10 anos de experiência na Editora Globo, mas hoje em dia você está nessa carreira de palestrante itinerante, né? E levando todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira aí com projetos ao redor do Brasil e até no mundo, né? E eu queria entender como é que foi essa transição para você de sair de uma comunicação corporativa, que a gente estava até falando que é a parte que você cuidava, né? E hoje para essa vida de palestrante, mais itinerante, assim, sem estar realmente preso no corporativo. É interessante isso, Penélope, porque eu trabalhei durante 10 anos lá na Editora Globo, né? E eu entrei na área financeira. Eu era da área de finanças, então fazia parte de Excel, planilhas, tudo mais. Depois eu fiz um recrutamento interno para trabalhar numa área de pesquisa e compra de foto para as revistas. Então era como se fosse um apoio às redações. Nessa época eu já era estudante de jornalismo. E lá dentro eu comecei a usar Facebook, porque em 2011 estava começando o Facebook no Brasil, estava saindo do Orkut e eu tinha que usar o Facebook para achar fotógrafo. Então a gente usava o Facebook para localizar fotógrafos em outros países, para comprar as fotos deles para a gente pôr nas revistas da Editora Globo. E nessa época, quando eu comecei a usar o Face, eu comecei a pesquisar empresas aéreas no Brasil, dentro do Facebook, para eu seguir ver foto de avião, que eu sou fanático por aviação e tal. Comecei a seguir essas empresas e uma tarde a Azul Linhas Aéreas postou no Facebook que eles estavam completando 8 milhões de passageiros transportados. Aí eu vi aquela foto deles, os funcionários da Azul comemorando em Campinas esses 8 milhões. Eu fui lá e fiz um comentário na foto deles. 8 milhões? Que tal fazer uma promoção relâmpago de passagens por R$8? Será um sucesso com certeza. Parabéns, Azul. Brinquei assim no comentário com eles, pra eles fazerem essa promoção, e a galera começou a curtir o meu comentário no post deles. Ah, cara, eu cheguei em casa assim, falei, quer saber? Eu vou fazer uma campanha com isso. E criei um evento no Facebook chamado Campanha Passagem Aérea Azul a R$8 o trecho. E comecei a convidar a galera que eu conhecia no Facebook, tinha uns 80 amigos no máximo, para participar. Só que isso foi viralizando. A galera começou a realmente colocar lá, eu quero participar desse evento. Deu 22 mil pessoas confirmadas. Daí o que aconteceu? A Azul Linhas Aéreas fez, lançou a promoção de 8 ida e 8 volta. A Editora Globo me convidou para fazer uma palestra sobre isso para os jornalistas da editora num dia digital. Pensa, era bem o comecinho de tudo, 2011. Fiz a palestra, quando terminou, eles falaram assim, Cris, tinha um diretor presente aqui que ele falou assim, tira o Cris da área de pesquisa de foto e cria um cargo para ele de mídias sociais, que eu quero esse cara cuidando da área de mídias sociais de um novo produto nosso chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu comecei cuidando desse produto, fazia social media falando de Monteiro Lobato, Emília, Visconde, e depois de um ano eles me convidaram para ir trabalhar na área mesmo de inovação digital para cuidar das 16 marcas da Editora Globo nas redes sociais. Que aí foi onde eu comecei a entender um pouquinho mais de métrica, monitoramento, geração de audiência, tudo mais. E fiquei ali de 2012 até 2017. E nesse meio tempo, começou a ter uma demanda para a gente entender melhor sobre o LinkedIn. Porque algumas marcas da Editora Globo, por exemplo, Globo Rural, Pequenas Empresas Grandes Negócios ou a Época Negócios, elas tinham muita identidade para estar no LinkedIn, principalmente. E aí o pessoal falou, Cris, dá uma estudada aí tudo mais sobre LinkedIn e tal. Daí eu e a minha antiga chefe, a Ana Brambila, que era a minha coordenadora lá de mídias sociais e tal, minha gerente, nós fomos estudar num curso com um português chamado Pedro Caramês. Esse português estava dando um curso no Brasil, ele é especialista em LinkedIn. Fizemos um curso com ele sobre páginas no LinkedIn. Quando eu voltei para a editora, eu falei, gente,
preciso estudar mais sobre isso depois. O que eu posso fazer? Eu criei um grupo no Facebook chamado LinkedIn de A a Z, que era um grupo para justamente eu poder tirar dúvida de LinkedIn e juntar a galera que quisesse, vamos fazer assim, um grupo de discussão e a gente poder conversar. Só que a galera entrava no grupo e ao invés de eles jogarem debates, eles jogavam dúvidas para mim. E aí eu ia pesquisar sobre aquilo e respondia no grupo. Daí o pessoal começou a brincar. Pô, você é um especialista em LinkedIn, rapaz. Nisso, algumas pessoas dentro do grupo começaram a me convidar para dar palestra. Aí você percebeu essa virada. Exato, daí foi em 2014, fui fazer minha primeira palestra em Curitiba. Disso, comecei a postar no LinkedIn que estava indo fazer palestra. Pronto. Negócio é cada vez que eu fazia um novo post que eu estava palestrando, vinha mais convite, mais convite, mais convite. Isso foi assim durante 3 anos, trabalhando na editora. Aí dei aula aqui na ComSchool em São Paulo, na Escola de Marketing Digital. Sim. Cara, isso cresceu de um jeito que chegou em 2017, eu tive que escolher. Ou continuava lá na Editora Globo, fazendo meu trabalho e tal, e de vez em quando fazia algumas palestras, ou largava ali a carreira que já estava sólida, tudo mais corporativo, e ia trabalhar um pouquinho mais com essa parte de palestra, porque eu falei, gente, para eu saber se vai dar certo, só se eu testar. Aí eu pedi demissão em 2017, e agora, nós estamos em 2025 aqui gravando, 8 anos já, vivendo exclusivamente de palestras, treinamentos, cursos, mentorias, tem o curso online também, e é muito engraçado porque a gente estava falando nos bastidores, né? A gente, quando está acostumado a viver assim, desde os 14 anos eu trabalhei como CLT, então quando eu fui sair, foi um choque para mim. Essa liberdade toda, a gente poder acordar e fazer os nossos horários é um pouco assustador no primeiro momento, mas depois que você se adapta, a gente também fala que a vida do empreendedor não é tão como a gente pensa assim, trabalha só um pouquinho por dia, às vezes começa às 6 da manhã e vai até meia-noite, mas eu falo assim que eu cumpro a minha missão. No meu LinkedIn tá assim, resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação. Então, para mim, assim, viajar o Brasil e o mundo dando aula é o que me satisfaz hoje. Que legal. E você falou desse seu grupo LinkedIn de A a Z, né? Eu tava olhando, ele ainda existe, né? Até hoje, um grupo de transmissão hoje no Instagram, acho que, ou ainda tem no Face? Tem no Face também. Mas ele também tem no Instagram, exatamente, né? Exatamente. No Facebook ele ainda existe, hoje com mais de 23 mil pessoas. E eu criei uma versão também quando lançou o canal de transmissão no Instagram, para poder justamente aproveitar o canal, trazer porque muita gente está migrando do Facebook para o Instagram. Aí eu levei também, então hoje eu tenho o LinkedIn de A a Z no Instagram, no Facebook. Só não tenho o LinkedIn de A a Z no LinkedIn porque não pode. Na verdade, o LinkedIn não permite criar grupos no LinkedIn com o nome LinkedIn. Então, eu não poderia criar um grupo com esse nome. Para falar sobre ele. Mas a minha palestra hoje se chama LinkedIn de A a Z, meu curso online se chama LinkedIn de A a Z, acabou virando a marca. Que é essa ideia de passo a passo. Vamos ensinar a galera a mexer. E você estava falando agora dessa sua missão, né? E eu vi também que você compartilha a missão de resgatar a autoestima profissional das pessoas. Isso é muito bonito. E eu queria que você contasse pra gente como que isso se traduz no dia a dia, né? Como você faz isso na prática, se você puder contar pra gente. Não, que legal. O que é bacana, Penélope? Pensa uma coisa. As pessoas vão fazer cursos, elas vão participar de eventos, elas vão assistir palestras para adquirir algum tipo de conhecimento. E esse conhecimento, uma vez adquirido, a pessoa não perde mais. Então, o que a gente costuma dizer? Que quando a pessoa está estudando algo, o que ela vai, de repente, se tornar após aquele conhecimento é algo mais elevado. Ela não vai ser mais a mesma pessoa. Porque aquele conhecimento vai trazer empoderamento para ela, oportunidades de carreira. De repente, ela vai conseguir resolver situações e problemas que antigamente ela não conseguiria. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa está participando de um curso ou uma palestra minha, ela não só está aprendendo algo, ela está resgatando a autoestima profissional. Porque eu já tive situações onde a pessoa, depois da palestra, depois do curso, ela virou assim pra mim e falou assim, eu cheguei aqui pensando que eu não era nada. Eu olhava pro meu LinkedIn todo vazio e falava, o que eu tenho pra contar? Com a tua aula, com os seus insights, eu agora preenchi algumas coisas, eu olhei pro meu próprio perfil e falei, como eu sou bom. Então é esse resgate da autoestima profissional através da educação que eu tento passar nas minhas mentorias, na sala de aula com a galera, nos eventos. E isso não só sobre LinkedIn, mas sobre marketing digital, mídias sociais. Eu estive recentemente num evento em Carmo do Paranaíba e era um evento para os empresários da região. Aí eu dei uma palestra nova que eu tenho que se chama Comunicação no Digital, o poder das mídias sociais. Aí para nós que somos aqui de social media,
Brand Buyer Persona, falar um pouquinho de conteúdo gerado pelo usuário, o famoso GC, relacionamento, atendimento, saque. Fiz uma palestra sobre isso e teve um rapaz que ele aplicou uma das dicas que eu dei num post dele. O post já bombou, já teve um dos maiores alcances que ele já teve e ele já mandou pra mim falando assim, cara, que legal que eu já coloquei em prática aquilo que você falou e já funcionou aqui na minha marca. Então, isso é resgatar a autoestima profissional das pessoas. Elas se sentem mais fortes e com mais, assim, dedicação, empolgação para poder, de repente, mostrar o que elas fazem e também aplicar no dia a dia para mostrar os produtos e serviços que elas vendem, né? Com certeza. E eu imagino que para vocês também seja super satisfatório, né? Você vê isso dando certo, uma pessoa conseguir alcançar os resultados com as dicas que você dá. Isso deve ser muito bom também. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto, e eu tenho até hoje isso há 11 anos, eu respondo todo mundo que me manda mensagem. O pessoal até pergunta assim, é bot? Como que você consegue? Eu crio processos mesmo, eu tenho processos de atendimento dentro das minhas redes sociais, eu tenho horários, eu tenho, assim, sabe aquela coisa do horário do foco? Quase um método Pomodoro só para isso? Só para responder. Só para responder. Então, eu olho todas as notificações do Instagram, do LinkedIn, do WhatsApp. Isso faz com que eu consiga entender melhor o meu público. Eu sei com quem eu estou falando, eu sei o que eles pensam, e é legal, porque conforme eles também começam a entender que estão falando com o Cris, eles começam a se tornar mais engajados, eles são mais presentes, eles fazem questão de comentar, porque eles sabem assim, o Cris vai me responder. E é você mesmo que tá ali. Sou eu mesmo, e assim, isso eu faço muita questão. Por exemplo, um dos eventos recentes, que inclusive rolou esse convite do Fernando aqui para poder participar do Scancast, foi no RD Summit. E o RD Summit eu palestrei para quase 3.000 pessoas. E eu terminei o evento naquela quarta-feira, cara, tinha tanta mensagem no meu LinkedIn, no meu Instagram, no WhatsApp. O que eu fiz? Eu cheguei no hotel. Como o evento ainda aconteceria na quinta e na sexta, eu falei assim, gente, se eu deixar isso aqui para depois, vai acumular tudo. Eu cheguei no hotel, dei uma cochilada, coloquei o celular para despertar 3h30 da manhã. Aí o que eu fiz? Fiquei das 3h30 da manhã às 9 da manhã respondendo. Mas sabe que é sem fazer nada mesmo? É só responder sem distrair, sem olhar outra coisa. Das 3h30 da manhã às 9. Foram 6h30 respondendo. E aí quando deu 9 horas da manhã, tomei um banho, cheguei no evento pro segundo dia, adivinha? O mais legal era encontrar a galera, eles falarem assim, obrigado, vi lá que você mandou um material para mim. Porque eu mandei o material que eu apresentei pra galera, falei quem quisesse falar comigo e receber aquele PDF, era só me mandar um oi. E o que isso é bacana? Muita gente falou assim, mas Cris, foram 6h30. Mas tem um detalhe, foram 6h30 uma única vez. Não são 6h30 todos os dias. E se eu, por exemplo, vamos considerar o CLT. Se no CLT a gente trabalha em média 8 horas por dia, se eu dei uma palestra de 1 hora, o que eu fiz nas minhas outras 7 horas? Então eu uso esse tempo para gerenciar, administrar. Então eu falo assim para todo palestrante ou para as pessoas públicas que trabalham muito assim nessa conversa no dia a dia. Eu sei que existem alguns tipos de profissões e influenciadores que o negócio é assim, é insano e não daria. Mas dentro do que eu trabalho hoje, tá suportável, dá para responder, é administrável, e eu faço muita questão disso, porque, de novo, você falou dessa questão de saber o que as pessoas estão sentindo e que eu ajudo elas. É por ler muito os comentários que eu sei, e eles vêm com esses depoimentos contando para mim, Cris, você me ajudou demais. Cara, isso não tem preço mesmo. Eu acho que é isso que às vezes a gente usa como combustível para seguir. Porque eu falo, é uma carreira muito solitária. Muita gente pensa assim, Cris, que legal, você viaja o mundo e tal. Tá, mas eu viajo sozinho. Eu viajo sozinho, às vezes eu quero mostrar para um monte de gente aquilo que eu tô vivendo, mas eu tô sozinho. Às vezes eu queria que a minha família estivesse vendo aquilo que eu estou vendo no Japão, que eu fiz uma palestra no Japão esse ano. Aí você fala, mas eu tô sozinho aqui no Japão. Então, assim, de uma certa forma, a solidão, ela é quebrada por essas mensagens da galera falando que estão sendo transformadas. Aí você fala assim, não, eu posso ficar um pouco mais sozinho, tem que engolir aqui um pouquinho assim esse momento mais particular, mas vale a pena. E é muito que a gente estava falando também antes da gente começar a gravar, a gente estava falando, né, das diferenças do mundo corporativo para essa vida mais de empreendedor, né? E você falou dessa questão de ser uma profissão agora um pouco mais solitária. E quais são os prós também disso, da liberdade? Muito Fala bom. Um pouquinho pra gente. Acho que principalmente você cria o seu tempo.
Você cria a sua rotina e, de novo, não é aquela coisa que a gente pensa assim que você vai criar a sua rotina e você vai trabalhar menos porque você está criando. Não, na verdade, você às vezes desenha o seu dia de uma forma que você pode até trabalhar mais do que 8 horas, mas ela é distribuída de uma forma muito mais livre e tem um fator que é importante. Por exemplo, no meu caso, como empreendedor na área de palestras, cursos e tal, eu viajo muito. Então, assim, para quem gosta de viajar, tem gente que tem essa coisa do deslocamento, precisa estar cada hora num canto, isso me ajuda demais, porque eu sou um cara muito agitado, muito ansioso, tô sempre naquela movimentação, então isso me alimenta de uma certa forma. Então, para mim, assim, ó, essa liberdade geográfica, essa liberdade de você um dia poder trabalhar dentro do seu quarto, no outro dia eu vou trabalhar numa cafeteria, no outro dia eu posso trabalhar na beira da piscina, sabe essas coisas de você poder escolher seu espaço? Apesar de que hoje em dia, depois da pandemia, até as empresas vão dizer, na modalidade CLT também tem muito mais liberdade hoje com o remoto. Mas principalmente para mim é você montar a sua rotina. Eu acho que isso é muito importante. Você criar as suas oportunidades. Você mesmo pensar assim, opa, se eu trabalhar um pouquinho mais, será que eu consigo fazer mais ainda e ter mais resultados? Isso é muito bom e isso é uma coisa que a gente, depois de um tempo, quando você entra nesse fluxo, você até não consegue lembrar muito como que era trabalhar especificamente apenas dentro de uma empresa. Apesar de que, como eu te falei, quando eu cheguei aqui para gravar, poxa, falei com o Fernando assim, vi esse monte de gente assim no escritório, faz tanto tempo que eu não vejo assim esses ambientes de escritório, bate aquela saudade, porque também tem aquela questão do vínculo, né? No escritório você vai convivendo com aquelas pessoas por semanas, meses, anos, e aí você vai criando amizades, você vai criando histórias, que no meu caso às vezes não acontece tanto, porque chega num evento, palestro, galera abraça, dá tchau e todo mundo vai embora para suas vidas e você vai para o aeroporto e vai embora também. Não tem muito tempo de criar vínculos, mas também você tem a possibilidade de conhecer gente de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é estilo, história. Então, para mim, assim, os prós sempre vão superar. Sim. E falando aqui de redes sociais, que é o nosso tema, querendo ou não, ela aproxima as pessoas também, né? Então, você consegue ter esse contato, mesmo que não presencialmente, diariamente, mas você consegue ter o contato com quem você conversa ali, com clientes até nas suas mídias sociais, né? Inclusive, isso também é uma coisa importante de você manter esse relacionamento, como você estava contando pra gente. Vou até falar que eu acho que essa profissão ela é até um pouco mais fácil hoje do que talvez ela era lá atrás, porque sozinho a gente não tá mais. A gente você tá no seu contato. celular, você pode estar falando com todo mundo. Hoje você pode fazer ligações de vídeo para qualquer pessoa gratuitamente. Então você pode... Eu tava lá, por exemplo, no Japão. Passei lá 18 dias. Cara, todos os dias eu ligava pra cá, todos os dias eu falava com a família, tava todos os dias conversando com os meus amigos. Então essa distância geográfica, ela já é um pouco assim atenuada pelas redes sociais. Um pouco menor, então, né? é um pouco menor. Não substitui, Com certeza. mas acalenta, vamos dizer assim. É verdade, ainda tenho ali como dar essa escapada aqui no Exatamente. E vamos trazer aqui o assunto principal da pauta, que é o LinkedIn. E você estava falando que você trabalhou desde os primórdios ali, né, com o Facebook em 2011, e as coisas evoluíram muito de lá para cá, né? Eu queria entender, na sua visão, o que mudou no LinkedIn nos últimos anos e o que as pessoas que usam o LinkedIn ainda não entenderam que elas precisam entender para usar a plataforma da melhor forma. Olha, a primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar com o LinkedIn lá em 2012, 2013, quando eu comecei a cuidar das redes sociais da Editora Globo, o LinkedIn tinha 13 milhões de brasileiros cadastrados, hoje já são mais de 90 milhões. Então você já vê que, primeiro, as pessoas começaram a entender que essa rede tem um grande potencial para a divulgação da tua marca. Mas o que é mais interessante? A mudança do LinkedIn de uma rede de currículos para uma rede de conteúdo. Tanto é que a criação do programa de Top Voices lá em 2016, a primeira lista que saiu aqui no Brasil, vem no momento em que as pessoas podiam publicar artigos no LinkedIn. Então muitas pessoas começaram a escrever sobre aquilo que elas entendiam e o LinkedIn destacou pessoas que escrevem sobre tais temas que você deveria seguir, que são os Top Voices. Eu saí na segunda lista, que foi em 2018, então eu saí lá como referência em marketing digital e mídias sociais. E o que é interessante? O LinkedIn, dentro dessa parte de conteúdo, ele também transformou tudo isso num processo de humanização. Por quê? Não é porque é corporativo que tem que ser chato, né? Então antes você podia dar curtida num post, agora você pode curtir, mandar palminha, mandar risada, dar um coraçãozinho, para poder humanizar mesmo a sua relação com a pessoa. Mas tem um outro detalhe, nós temos que construir a nossa marca pessoal lá, porque muitos recrutadores, inclusive, eles não olham só o seu perfil mais, eles olham
tudo que você preenche, como se fosse um grande currículo digital, mas que também mostra o seu comportamento na rede. E esse comportamento na rede mostra, por exemplo, o que você tem curtido, que assuntos te chamam a atenção. Então vai muito além do que apenas a sua experiência profissional. E o que é bacana é que quanto mais você também engaja com as pessoas, mais você vai ser lembrado. Então, um dos grandes erros dos brasileiros no LinkedIn é o quê? Cria o perfil, depois nunca mais abre. Nunca interage com alguém, nunca manda um convite de amizade para uma pessoa. E detalhe, larga o perfil lá muitas vezes sem todas as informações do seu trabalho, suas referências. E isso dificulta até as pessoas entenderem o que você faz. Aí o que acontece? Você larga lá, você não interage com ninguém, você não conversa com as pessoas. Naturalmente, quando você precisa de algo, o que vai acontecer? Você sai lá procurando as pessoas e abordando, elas vão falar assim: quem que é a Penélope? Vão lembrar, né? Não tem nenhuma ligação. Então, se você de vez em quando curte um post de alguém que de repente mudou de cargo, ou algum feito que ela contou lá no feed, lá, alguma coisa de bastidores da carreira dela, é legal porque você cria proximidade. E assim, aos pouquinhos, você se tornando um pouco mais interessante e menos interesseiro no LinkedIn para justamente você criar relacionamentos duradouros dentro da rede, né? Perfeito, Cris. Acho que é uma ótima dica aí para quem não tá usando o LinkedIn com todos os potenciais que ele oferece, né? E aqui você acabou de falar pra gente que não é só porque é uma rede corporativa que ela precisa ser chata. Eu queria saber como que você acha que a gente pode equilibrar a autenticidade com o profissionalismo dentro da plataforma. Quais são as melhores dicas ali para ser... O que é interessante, primeiro, você tem que escrever o seu post pensando que você está conversando com pessoas. Muita gente, às vezes, já escreve um post mais profissional no seu Instagram, mas na hora de mandar ele pro LinkedIn, morre de medo achando que, não, mas no LinkedIn eu preciso ter uma linguagem mais rebuscada, preciso usar quase de um juridiquês para conversar lá. E não. No LinkedIn você está falando muitas vezes com as mesmas pessoas do Instagram, só que num perfil mais profissional, mas se o seu post já foi construído com uma linguagem um pouco mais técnica, informativa, leve isso lá. Mas qual que é a diferença? Pensa que você é um profissional contando algo. Então escreva mesmo nesse tom de primeira pessoa contando. O grande problema é que às vezes a pessoa ela não fala daquela forma que ela está escrevendo no LinkedIn e aí não fica autêntico. Por quê? Nossa, eu conheço a Penélope, conheço o jeito do Cris. No LinkedIn nem parece a mesma pessoa. Não fala assim, né? Não fala assim. Então fique bem à vontade para escrever da forma que você realmente se comunica. Inclusive, emojis são bem-vindos no LinkedIn, lógico. Tudo com parcimônia, né? Não vamos também exagerar. Mas emojis no LinkedIn é legal porque você facilita a visualização de alguns itens. E outra coisa, né? Humaniza também a conversa. A gente está acostumado hoje a conversar e ler com emojis. Então, torna a linguagem mais próxima. E outra coisa, não querer inventar demais. Muita gente quer florear tanto uma história que elas acabam caindo nas fanfics corporativas, que são aquelas historinhas que a gente fala, gente, não é possível que essa história seja verdadeira. Tem muito conto de fadas aí dentro só para poder viralizar e engajar. E fica negativo, né? Cai do jeito negativo. Até porque muitas vezes a gente vê que esses posts estão bem engajados, 5 mil curtidas, 300 comentários, mas você vai abrir os comentários, são pessoas criticando, tirando sarro. E aí eu falo, numa análise qualitativa, alguém olha esse seu perfil, pega esse post, lê e fala, não acredito que essa pessoa, para engajar, precisa usar desses recursos. E fora que tem muita página de humor que printa, apaga o nomezinho da pessoa e divulga. E eu falo, gente, produza conteúdo que ajude as pessoas e não que você vai parar em página de humor, né? A minha próxima pergunta era essa. Quais são os erros mais comuns que você vê? Esse é um deles? Esse é um deles. Eu acho e que os outros erros mais comuns? As fanfics é um deles. Mas acho que assim, segundo ponto, as pessoas não descreverem exatamente o que elas fazem. Então você tem um título que cabe em até 220 caracteres e tem gente que deixa lá só o seu cargo e empresa atual. Não, ali é um título. É como se fosse um slogan sobre você, com palavras-chave daquilo que você domina. Você é uma analista de mídias sociais? Legal. Mas você é uma analista de mídias sociais que é especialista em quê? Tu coloca uma barra e coloca, por exemplo, gestor de conteúdo, barra, editor de vídeos, barra, gestão de tráfego pago. Por quê? Quando você desmembra a tua carreira e desmembra as tuas experiências, fica mais fácil para o próprio sistema encontrar você por palavra-chave. Então eu tenho que me vender melhor, eu tenho que explicar o que eu faço. Então, por exemplo, eu, Cris, eu sou professor, palestrante, sou especialista em LinkedIn, marketing digital, mas também trabalho muito com educação corporativa e trabalho com treinamentos.
Tudo isso tem que estar no meu título, para que eu não consiga imaginar o que uma empresa vai digitar na hora de me buscar. É De me buscar não, né? Mas vai buscar algum profissional da minha experiência, como eu posso fazer para aparecer na busca da pessoa? E nisso do título, você tem que ir pro sobre. 2.600 caracteres. Tem gente que preenche só uma linha. Tem tanto espaço. Tem tanto espaço. E sabe qual é o medo, Penélope? O que as pessoas mais me perguntam. Ah, mas se eu preencher aqui não vai ficar muita coisa? Ah, que vergonha. Não sei se é para colocar bastante informação. Porque nós viemos de uma educação do currículo. Uma página de currículo tá bom. Só que a gente falava de uma página de currículo onde as pessoas geralmente cresciam e se especializavam na mesma profissão, trabalhavam 20 anos na mesma empresa e saíam de lá. Agora a gente trabalha com tanta coisa, passa por tantas empresas e com várias áreas diferentes, não cabe mais em uma página só. Então no LinkedIn, não poupe em colocar as suas informações, porque você está numa rede com mais de 1 bilhão de usuários e quem estiver com mais palavra-chave descrevendo o que faz, tem a maior chance de ser encontrado na rede. Então, para mim, um dos maiores erros é preenchimento incompleto. Outra coisa, uma foto de perfil não muito profissional. Às vezes a pessoa pega uma foto de uma festa. Ou às vezes abraçado com alguém, só corta a pessoa aqui. Cuida um pouquinho da sua imagem profissional. Merece uma foto legal. E olha, hoje qualquer celular, inclusive, dá para tirar uma fotona massa. Se às vezes você não tem como investir num fotógrafo profissional para fazer um retratão legal, cara, faz pelo menos uma foto de frente, sorrindo para LinkedIn, para criar aquela empatia de cara. E a capa do LinkedIn, tem gente que nem preenche. É verdade. Então é interessante também lá na capa do LinkedIn, a gente pode colocar uma imagem ou de onde a gente trabalha, ou da nossa área de atuação, ou de uma frase que te inspira alguma coisa, ou seus dados de contato, se você for um empreendedor. Boa. Então é importante, preenchimento, foto e principalmente postagem. Um dos grandes erros é que a pessoa nunca posta porque tem medo do que os outros vão achar. Aí eu sempre pergunto, Penélope, que outros? Que outros que a gente tem medo? Vamos ser sinceros? Que outros são esses que estão tão preocupados com a nossa vida, que estão esperando você postar para falar assim, nossa, não acredito que a Penélope postou isso. Quando a gente para pra pensar, tá todo mundo tão preocupado com a vida delas, que elas não estão tão preocupadas assim com o seu post. E quando ele passar, sabe para quem seu post vai interessar? Para quem vai aprender com ele. Então, mesmo no nível de conhecimento que você tiver agora, o que você quiser postar, posta, porque vai ter alguém que vai falar assim, nossa, Penélope, eu precisava ler isso, aprendi com você, e é isso. O tempo todo vai ser assim. Sempre vai ter alguém que já sabe mais e que talvez nem vai absorver o teu conteúdo, mas vai ter aquelas pessoas que estão precisando ler o que você escreve. Isso quebra um pouquinho o nosso medo, sabe? Com certeza, pelo que eu aprendi aqui com você agora, então, quanto mais cuidado a gente mostra com a nossa rede, também melhor visto a gente é, né? Então, acho que pode ser é uma boa dica aí pra quem tá com o LinkedIn. Sabe o que é interessante? Em 2019, eu fiz a minha primeira palestra internacional. Eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos e nunca tinha feito nenhuma palestra fora do Brasil. O que aconteceu? Uma empresária brasileira, que não me conhecia, não conhecia ela estava no LinkedIn, ela procurou pelo termo palestrante no LinkedIn. E ela achou vários perfis, entre eles o meu. Aí ela olhou esses perfis e ela foi dando uma analisada. Daí ela me mandou uma mensagem privada e falou, Cristiano, tem um evento que eu vou fazer aqui em Nova York, você quer vir dar uma palestra aqui para brasileiros que moram aqui? Nossa, eu peguei ainda, falei, gente, será que isso aqui é verdade, né? Golpe e tudo mais. E graças a Deus não era golpe, fui fazer minha palestra. E quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu perguntei para ela, eu falei, Simone, só por curiosidade, como é que você me escolheu? Ela falou assim, Cris, vou ser bem honesta. Eu busquei palestrante, apareceu vários perfis, inclusive o seu. Eu abri vários. Mas olha, quase todos os perfis que eu vi não tinham muita informação, não tinha post recente, não tinha nada que me fale assim, opa, essa pessoa tá rodando palestrando. O seu, além de ter post recente, eu fui ver os comentários da galera. E eu vi você conversando com eles e falei assim, ó, esse cara tem consistência com as pessoas que falam com ele ali e tudo mais. Deve ser realmente um nome que tá em evidência. Então, a gente pode estar nesse momento sendo avaliado por um recrutador ou por um possível parceiro de negócios que olha o nosso perfil e pode estar tomando uma decisão de te chamar ou não por causa disso. Sim. Inclusive, uma recrutadora me contou que ela estava fazendo um processo para uma empresa e ela falou que a empresa questionou assim, ó, se o candidato não tiver LinkedIn, não precisa nos mandar. Não adiantava mandar só o PDF do currículo. Tinha que ter o LinkedIn porque eles queriam dar uma olhada, de novo, na comunicação digital, naquele seu
perfil que você cria dentro da rede a partir do momento em que você se conecta e tudo mais. Então não tem mais escapatória. Entendi. A gente precisa estar lá. Eu fiz uma palestra no sul do país e não lembro qual cidade que foi agora, acho que talvez tenha sido Gramado. E aí no evento o rapaz falou, Cris, inclusive nós estávamos com algumas vagas de empacotadores no nosso supermercado e nós contratamos empacotadores pelo LinkedIn. E isso foi uma coisa bacana porque muita gente acha que o LinkedIn é só para quem é de comunicação, publicidade, marketing e tal. Cara, tem de todos os tipos de hierarquia e todo tipo de trabalho no LinkedIn. Então, hoje a gente tem de níveis operacionais. Então, se você digitar lá no LinkedIn, operador de empilhadeira, vai ter muitos cadastros e tem vagas. Então, não importa qual é a área que você atua. Provavelmente, se você digitar na busca do LinkedIn, você vai achar pessoas cadastradas. E olha que legal, esses 3 exemplos que você trouxe aqui, todos eles mostram na prática a importância da gente manter a nossa rede atualizada, né? Então, não tem como. Agora, trazendo um pouco mais para o lado da ScanSource aqui, que a Scan trabalha com marcas B2B, né? Como distribuidora de tecnologia. Como é que você vê que uma empresa que trabalha mais com o B2B pode aproveitar o potencial máximo do LinkedIn para se conectar melhor até com os parceiros? Muito bom. Inclusive, eu até vou te contar. Um dos treinamentos que eu mais faço hoje nas empresas é justamente como usar o LinkedIn para B2B, para vendas e negócios. Por quê? Porque a gente estava muito acostumado antigamente de preciso vender para uma outra empresa. Você ligava lá, tentava falar com todas as pessoas necessárias até chegar ao profissional certo, decisor de compra. E às vezes você nem conseguia chegar nele porque alguém barrava, alguém não passava o telefone, alguém queria entender quem era você e tal. E nisso, quando a gente vem com as redes sociais, o que surgiu? O social selling, a venda social. Ou seja, hoje eu posso, através do meu perfil, ir direto no decisor de compra da empresa X, onde a ScanSource, por exemplo, quer vender. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir direto naquela pessoa, chamar ela, por exemplo, no LinkedIn e já falar das soluções e criar já um relacionamento, marcar uma reunião. Só que, para isso, não adianta eu só ir lá e abordar o comprador. Eu preciso fazer o quê primeiro? Deixar o meu perfil vendedor a ponto de que quando eu abordar a pessoa, ela fala assim, mas quem que é essa Penélope? Deixa eu dar uma olhada. Então, o que hoje as empresas precisam se preocupar? Treinar os seus times, principalmente os vendedores B2B, para que eles primeiro se posicionem como vendedores da empresa, coloquem o portfólio da empresa no seu destaque, por exemplo, coloque um PDF de tipo catálogo mesmo dos produtos e serviços da empresa dentro das áreas do LinkedIn, que hoje dá para você pôr um monte de coisa multimídia, trazer depoimentos de clientes na área de recomendações. Para quê? Para que quando eu abordar o comprador, se ele fuçar o meu perfil, ele fala assim, essa empresa aqui é boa, hein? Eu fui dar um treinamento uma vez numa empresa de energia sustentável aqui em São Paulo. E adivinha, nós fizemos um workshop de 4 horas para todos os vendedores, 40 vendedores, melhorarem seus perfis. Por quê? Eles iam fazer reuniões em outras empresas para oferecer os serviços B2B. Eles falavam que quando eles voltavam para a empresa, para o escritório, eles entravam no LinkedIn e as pessoas com quem eles se reuniram tinham visitado os perfis deles. Então eles começaram a perceber assim, gente, nós estamos indo fazer reunião, voltando, alguém deve estar conversando quem é a empresa, quem são as pessoas que eles conheceram, e tem perfil nosso aqui de vendedor que não tem nem foto. Não tem nenhum sobre explicando o que é a empresa e os serviços. Isso pode estar depondo muito contra a empresa. Então, primeira coisa, empresa que está vendendo ali no B2B, ela precisa fazer com que os perfis dos seus vendedores, não só dos vendedores, posso dizer, dos colaboradores em geral, né? Do CEO, do diretor. Por quê? Porque isso vira a gente fala que é o trabalho de marca empregadora, né? Isso vira um espelho da empresa. Se eu for fuçar no LinkedIn quem é essa empresa e olhar os colaboradores, você sente uma certa segurança digital, digamos, de ver um perfil bem preenchido e tal. Depois que você preenche bem, construiu essa marca empregadora forte, nós vamos para quê? Nós vamos para a parte de pesquisa. E o mais bacana é que o LinkedIn tem uma pesquisa muito robusta, onde você pode digitar, por exemplo, um cargo, eu quero vender para o comprador de tal empresa no Rio Grande do Sul. Você consegue achar pela busca, coisa que nenhuma outra rede social tem. Então, muitas vezes as empresas têm áreas destacadas dentro dos seus departamentos só de pessoas que ficam prospectando no LinkedIn. Inclusive, quando a empresa tem muita gente trabalhando com o LinkedIn, o que o LinkedIn oferece? O Sales Navigator, que é um programa específico para ajudar você a fazer essas buscas e as vendas e os relacionamentos B2B. Sales Navigator, o navegador de vendas. É uma ferramenta paga, mas que ajuda a pessoa justamente a encontrar os leads das outras empresas. E
esse Sales Navigator tem uma inteligência que é a seguinte: depois que você começa a se relacionar com seus possíveis leads das empresas, ele começa a entender quem são seus clientes e começa a sugerir. Olha, será que você não venderia para essa empresa aqui também, para esse cara? Porque de acordo com os seus últimos fechamentos aqui, pelo jeito é esse tipo de perfil que te chama atenção aí para a empresa. Então, o LinkedIn é muito além de currículo. Eu falo que ele tem hoje a área de marketing, ele tem a área de recrutamento, mas ele tem essa área de social selling que é muito forte. Venda social no LinkedIn. Legal, não conhecia essa parte do LinkedIn. Legal, né? Tanto é, Penélope, que tem uma coisa interessante, quem estiver aí assistindo a gente, dá para você medir no seu LinkedIn o poder do seu social selling. Se você tem um bom social selling, se você se vende bem no LinkedIn, e ele olha 4 itens. Se você preenche bem o seu perfil, se você usa a busca para localizar pessoas, se você posta, curte, comenta ou compartilha para se relacionar, e se você responde mensagem privada ou comentário. Ele olha essas 4 coisas. Ele atribui uma nota de 0 a 100 de acordo com esses 4 itens. A ferramenta é gratuita, linkedin.com/sales, né, vendas, né, em inglês, então sales, linkedin.com/sales/SSI. Você vai descobrir na hora qual é o seu poder do seu social selling, e o ideal é estar acima de 60 pelo menos, porque se você tiver 50, a gente fala que a gente está meio a meio. Vamos estar a partir de 60, e o legal é que ele mostra as barrinhas ainda. Se você está bem na parte de preenchimento, de busca, de postagem, então é quase um diagnóstico gratuito para você entender como melhorar o seu perfil. É uma dica valiosíssima, principalmente para essa parte de B2B, né? Cris, você entrou já um pouquinho na parte de employer branding, né? Marca empregadora, mas para quem ainda não está muito familiarizado com o termo antes da gente entrar nessa questão, você pode dar uma explicação breve do que se trata? O que é interessante? Vamos separar marca empregadora e marca de produto. Então, um banco, por exemplo, quando ele tem a marca do produto, é a marca vendendo, por exemplo, seus serviços financeiros, abra sua conta, vem investir conosco e tudo mais. Então, é diretamente para o cliente, certo? A marca empregadora é quando você está falando com pessoas que talvez queiram trabalhar na empresa e com possíveis parceiros que de repente falam assim, ó: eu acho que eu vou comprar dessa empresa porque eu vi que ela tem um programa interno para os funcionários que eu valorizo muito. Então eu gosto desse tipo de coisa. Essa empresa, ela faz parte dos meus valores. Então, dentro do conceito de marca empregadora, é você trabalhar ali o que a tua marca está fazendo. Tanto para os colaboradores como para a sociedade, pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. Então, assim, todas aquelas ações que vão além do produto ou serviço. Então, o que as empresas começaram a perceber? Que quando você treina melhor os seus colaboradores, seus gestores, para eles se posicionarem melhor como colaboradores da empresa e mostrar um pouco o dia a dia da empresa nos seus perfis, isso inclusive atrai talentos. Porque, principalmente as novas gerações, elas não querem só trabalhar numa empresa porque falaram que é bom. Ela quer ver o que ela vai aprender lá, com quem ela vai trabalhar e onde ela analisa isso. Muitas vezes no perfil do LinkedIn do gestor. Deixa eu ver se essa pessoa tem os mesmos valores que os meus. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa legal. Qual a experiência dela? Porque se eu trabalhar com ela como estagiário lá, por exemplo, menor aprendiz, o que eu vou aprender com essa pessoa? Então, com isso, as empresas começaram a se preocupar um pouco mais com esse programa de employer branding, trabalhar também os seus influenciadores corporativos. Porque muitas vezes tem muito colaborador dentro da empresa que ele já gosta de postar, contar o dia a dia da empresa, divulgar alguma ação legal que está acontecendo, só que ele não sabe até que ponto isso é legal, se é bacana, se a linguagem está boa. Então, as empresas criaram até programas de influencers. E nesses programas de influencers e embaixadores, eles dão as orientações para esses profissionais sobre o que eles podem postar, traz um pouquinho em primeira mão para eles alguns conteúdos para eles poderem divulgar. E lógico, trabalha juntamente essa divulgação de ações da empresa para os colaboradores Perfeito. E funcionários. Aqui na Scan a gente tem esse projeto de influenciadores internos. Eu acredito que tenha sido realmente reparando ali no dia a dia das redes sociais, né? Esse cuidado de olhar o LinkedIn, de ver quem está marcando a gente, quem postava mais, quem tinha essa questão de influência mesmo ali e estava sempre presente falando sobre a Scan e tem essa habilidade de conversar, de falar também. E aí a gente tem um programa super legal que a gente faz conteúdos muito legais com as meninas aqui. Poxa, que legal. Isso eu acho muito importante, porque pensa, como você falou, esses colaboradores já faziam isso. Sim. E aí, quando você traz eles para um programa ali junto e você, de uma certa forma, dá esse destaque, aí que eles falam com mais amor ainda sobre a marca. Com certeza. Porque daí eles se sentem vistos
vistos, valorizados. Então, cada vez mais, a gente também está vendo o quê? Os gestores começando a se posicionar, porque às vezes o perfil do gestor, do diretor, do CEO tem mais alcance do que a página corporativa. Por quê? Porque é uma página de pessoa. E no LinkedIn as pessoas querem muito falar com pessoas. Perfeito. E às vezes o pessoal se leva, não dá a devida atenção para isso. Tem muita coisa para fazer, obviamente, mas essa parte do LinkedIn é bem importante, né? E a gente falou um pouquinho aqui já do que fortalece ou enfraquece a marca empreendedora, mas, na sua opinião, qual é o ponto principal para fortalecer a marca empreendedora e o que é pior? O que você tem que fazer em primeiro lugar? Primeiro, trazer um pouquinho desses bastidores. Então, se a empresa está fazendo, por exemplo, um projeto de capacitação, está treinando os colaboradores em alguma área ou alguma ferramenta, ou mesmo, se você dentro da empresa está fazendo um projeto de desenvolvimento sustentável, de responsabilidade social, ou alguma coisa relacionada à conscientização. Nós estamos fazendo alguma coisa do Novembro Azul, Outubro Rosa aqui internamente. Esse tipo de coisa tem que estar no LinkedIn. Porque senão as pessoas vão só olhar para o LinkedIn e ver produto, serviço, oferta, produto, serviço, promoção. Não, eu tenho que mostrar um pouquinho de como o nosso ecossistema é construído. Então, para você construir a marca empregadora de uma maneira mais atrativa, não é só falar de vagas. Essas são as nossas vagas de emprego. Não, não é isso. Você tem que falar o que está por trás desse emprego. O que está por trás desses benefícios que você vai ter na nossa empresa. Então, muitas vezes o depoimento de um funcionário. O depoimento dos clientes também é muito interessante. Uma história de um profissional que foi crescendo na empresa para que quem esteja dentro se motive e quem esteja fora fale assim, cara, eu preciso trabalhar nesse lugar. Não é? Tanto é que o LinkedIn, uma dica boa, o LinkedIn solta anualmente uma pesquisa chamada LinkedIn Top Companies. O que são as Top Companies? São as empresas queridinhas pelos brasileiros. São páginas que bombaram no ano, no Brasil, de pessoas querendo trabalhar nas empresas, ou seja, se candidatando para vagas lá, ou mesmo engajando nos posts. E o que é legal? Você pesquisando um pouquinho sobre as top companies, você dá uma olhadinha nos conteúdos e na forma que elas se apresentam, você começa a perceber, nossa, realmente essas páginas são aquelas que falam muito além de produto ou serviço. Então os usuários do LinkedIn não estão ali primeiramente só para comprar. Então, para você trabalhar uma boa marca empregadora, é você, principalmente, trazer os bastidores do dia a dia da empresa e o que é bom evitar? Evitar qualquer coisa que seja forçada. Qualquer programa de embaixador, de influenciador, ele tem que ser uma sugestão. Perfeito. Uma indicação. O profissional tem que se sentir à vontade, porque se em algum momento ele se sentir pressionado, você tem que compartilhar isso, postar aquilo, pode causar o efeito inverso e uma hora ele pode até de repente fazer um post de desabafo contra o movimento da empresa. De novo, influência é algo que vem. É algo que naturalmente vai sendo construído com a própria galera que te segue e confia no que você fala. Então deixe que a autenticidade fale mais alto quando a gente está falando de marca empregadora. E eu acho também, na prática, no dia a dia, como social media também, o que eu percebo é que os posts que têm mais conexão mesmo são os que mostram os colaboradores. Muito menos sobre... Obviamente que também é importante produto, oferta, mas não vão tão bem quanto como a gente mostra as pessoas ou os bastidores. No fim, é o que o público quer ver também. Quem tá te seguindo ali. Exato. Tem empresa que eu já dei treinamento de marca empregadora, que os posts deles que bombaram era a festa junina da empresa. E aí a galera fala, nossa, por quê? É ser humano normal, gente. É uma empresa. São pessoas. Ou então, era a história de um funcionário que ele contou que lá dentro da empresa ele estava fazendo uma viagem a trabalho pela empresa e que ele tinha conhecido na empresa a mulher da vida dele, que eles estavam viajando juntos e tal. E ele contando toda essa história que a empresa, além de dar toda a condição dele se desenvolver profissionalmente, resolveu as questões dele familiares, porque agora ele tem, então, filho, esposa que ele conheceu na empresa. Então, histórias reais. Quanto mais a gente traz isso, que humanize a nossa empresa, é o que reforça a marca empregadora. Com certeza. Agora eu queria entrar um pouquinho na parte de educação corporativa, pra gente falar um pouco. Eu vi que você ministra treinamentos em empresas muito grandes, né, também. E eu queria saber quais são os temas que estão sendo mais procurados hoje nas empresas, na área de comunicação e marketing corporativo. Muito bom. Olha, uma das coisas que as empresas mais estão preocupadas, além de posicionamento, é sobre essa questão de comunicação no digital. O que
quer dizer? Eu dei treinamento, por exemplo, numa companhia aérea, onde ela queria que eu treinasse os comissários, pilotos e copilotos sobre os cuidados que você tem que ter nas redes sociais na hora de postar algum conteúdo, porque isso esbarra na empresa. Então tinham problemas de pilotos que postavam selfie dentro da cabine, mas que muitos clientes da companhia aérea olhavam os posts e imaginavam que ele fazia aquela foto durante o voo. E começaram a questionar sobre a segurança do voo. E mesmo que ele fale que estava lá, não, esse avião estava estacionado, estava no chão e tal... Não adianta, não isso pega bem, não né? pega bem. Então, essa questão de que a gente chama de ética nas redes e a sua influência digital é um dos assuntos que está em alta nas empresas. Outra coisa, social selling. As empresas estão muito preocupadas sobre o poder da sua venda através das redes sociais e pela sua reputação. Hoje você não vende só porque você tem um bom catálogo. Você vende porque você é indicado por alguém, mas essa indicação vem de onde? Alguém pegando o seu perfil do LinkedIn ou até do Instagram e mandando para alguém. Quem que é essa pessoa aí que você está indicando? Tá aqui o perfil dela. A gente já pede o perfil, é natural. Então, como é que nós estamos construindo a nossa influência digital para vender através do social selling? Elas estão pedindo muito os treinamentos de LinkedIn, Employer Branding, marca empregadora. Por quê? Porque o LinkedIn ainda no Brasil é visto como uma rede de currículos. E as empresas que estão olhando para o LinkedIn de uma outra forma, adivinha, já estão saindo na frente, já estão tendo resultados. Inclusive, eu já fiz muitos treinamentos no Itaú Unibanco, desde 2019. E é muito legal porque lá eles têm programas de embaixadores mesmo, e todos os anos eu dou treinamento para os funcionários de lá. Para vários funcionários, porque como é muito grande, a gente vai fazendo vários treinamentos para vários deles em grupos, né? E é interessante porque eles perceberam que não é porque eles estão treinando os funcionários para usar o LinkedIn que aumentou o turnover. Ah, as pessoas estão pedindo para sair porque entrou no LinkedIn. Se a pessoa quiser sair, LinkedIn não vai ser um impeditivo ou não. Não tem relação. Não tem relação. Se ela gosta da empresa e ela quer mostrar isso, usar o LinkedIn não vai ser o que vai afastar o seu colaborador. Trabalhe com métodos e com programas para poder fidelizar e para poder reter esse colaborador, que aí usando o LinkedIn ou rede social, independente do que ele usar, ele vai continuar na empresa. Então, nesses treinamentos de educação corporativa, tudo que é relacionado a digital, elas ainda têm uma força muito grande, porque muitos colaboradores ainda... Principalmente quem não é de social media. Tem muitos times que não trabalham com a mídia social no dia a dia, então não estão acostumados com essa linguagem, com essa questão de como produzir conteúdo. Então a gente tem levado muito treinamento sobre isso. E isso é uma das competências que está se tornando essencial, então, nesse novo cenário do meio digital, né? Tem mais alguma coisa que... Principalmente inteligência artificial agora. Legal. A inteligência artificial ligada às redes sociais está muito em alta. Porque assim, principalmente como é que a gente pode continuar sendo autêntico com IA, com rede social. Porque se as redes sociais hoje são canais para eu me comunicar e eu criar esse relacionamento com as pessoas, se eu delegar tudo para IA, eu posso estar automatizando uma coisa que eu perco um pouco os insights. Então, como é que eu posso trazer a IA para dentro do meu time, mas como é que eu posso, mesmo com IA, trabalhar o relacionamento? Ou melhor, como que a inteligência artificial pode agilizar processos manuais e automáticos para sobrar tempo para eu conversar e gerar relacionamentos e fazer social selling. E às vezes também o uso da IA, né? Usar de forma positiva também. Não é, o problema não é usar a IA, né? Mas que ela também não deixe de perder a sua essência até. Porque fica meio óbvio às vezes, principalmente quando a gente tá falando de post, a gente até falou sobre emoji. Quando tem muito emoji ou muito travessão no texto, a gente já sabe que não é 100% da pessoa. A IA pode te ajudar, mas a questão é que se você perder um pouco da naturalidade, você pode perder aquele engajamento que você tinha com as pessoas que realmente falavam com a pessoa X. Com você, né? Então trabalhe com a IA para ela poder automatizar alguns processos que te façam sobrar tempo para você ter mais tempo para se relacionar. Essa é a minha dica. Perfeito. E nessa questão de educação corporativa, você vem sentindo que as empresas estão entendendo que precisam estar inseridas nesse cenário para continuar mantendo sua relevância, ou tem ainda uma certa... Ficam travadas? Tá melhorando um pouco mais. Até, por exemplo, quando a gente fala de LinkedIn, até um tempo atrás, muitas empresas não queriam fazer treinamentos de LinkedIn porque achavam, novamente, que se treinasse os seus colaboradores sobre o uso do LinkedIn, iria perdê-los para concorrência, ou eles iriam procurar emprego. Ah, não, se você está no LinkedIn é porque você está buscando uma oportunidade. Isso já está se quebrando. E outra coisa, com a velocidade do
desenvolvimento de ferramentas, tanto de inteligência artificial quanto digitais, a educação ela se tornou cada vez mais necessária, porque senão os próprios times ficam desatualizados. Então a área de educação corporativa ela se tornou uma área essencial, porque muitas vezes o que segura colaboradores numa empresa é justamente o desenvolvimento que elas podem ter lá. Eles já olham isso dentro do programa, por exemplo, estou me candidatando para uma vaga. Muitos olham nos requisitos e também nos benefícios, se de repente existe algum programa de treinamentos para ele poder estudar dentro da empresa também. Ele também quer se desenvolver. E aí o pessoal até brinca, né? Mas eu vou treinar esse profissional para depois ele ir trabalhar fora. Mas enquanto ele estiver com você, que ele seja o melhor de todos. Então treine para ele estar trabalhando com o seu melhor potencial dentro da sua empresa também. Não pode ficar com essa mentalidade muito pequena no mercado, que senão então a gente paralisa, não treina ninguém e nós voltamos estagnados e voltamos a apenas apertar botões. Ou mandar currículos de uma página só. E para quem sente ainda medo de se expor nas redes sociais, principalmente falando do corporativo no LinkedIn, por medo de ser julgado ou de não ter nada novo para mostrar, qual que é a dica principal para essa pessoa começar a compartilhar nas redes sociais e ter esse insight de entender que isso é importante para ela também, como pessoa? Compartilha aquilo que você domina. Legal. Acho que o grande problema é que às vezes a pessoa está querendo escrever sobre alguma coisa que está em alta, uma trend, ou ela quer opinar sobre algum assunto porque está todo mundo falando sobre, só que aquilo não é a área de atuação dela, ou nem é a área de interesse. Você vai ficar muito mais firme, convicto e até mais seguro de escrever algo sobre algo, né, que você gosta, ou sobre algo que você se interessa e que é algo que você de repente estuda. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que ele é designer e ele mora em Louveira e ele está estudando muito agora um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial para desenvolvimento de sites, para desenvolvimento de aplicativos e tudo mais. E concorda que todos nós estamos aprendendo juntos? Porque isso está surgindo agora. É novo. Então ele não é necessariamente um especialista sobre o assunto, só que os posts dele são sobre o quê? Sobre o que ele aprendeu naquela semana, sobre o desenvolvimento de app utilizando IA. E aí ele escreve, pessoal, vocês não imaginam o que aconteceu. Fui estudar um pouco sobre tal coisa e olha só algumas ferramentas que eu descobri, tal. E o pessoal começa a comentar, nossa, que legal isso aí. Escreva de uma forma, assim, que você compartilhe a informação e não precisa ser aquele tom que eu estou ensinando você. Eu acho que um dos grandes problemas que talvez nos trave é que quando a gente fala num tom de ensinar apenas, a sua chance de errar pode ser grande. Que alguém pode vir no comentário e falar assim, Penélope, me desculpe, mas eu acho que não é bem assim. Então aquela coisa, escreva sobre aquilo que você gosta de falar, pesquise sobre aquilo, mas mais do que nunca, quando você estiver compartilhando também as suas experiências, lembre-se que elas são suas. Então se elas são suas, cara, é só você que pode escrever sobre elas. Isso te deixa um pouco mais seguro. Então, às vezes, até um bastidor de alguma coisa que você está fazendo, de algum programa na empresa, pensa, quando você contar, as pessoas não sabem o que está acontecendo lá. Vai ser com a sua informação que elas vão se informar. Eu falei uma frase lá no RD Summit que eu não imaginava, tá? Que ela ia ser tão replicada. Eu comecei a ver os posts que as pessoas fizeram me marcando. Elas escreveram no LinkedIn posts sobre RD e me marcaram, me citaram. Eu fui ver um a um e li todo mundo e respondi todo mundo. E muitos deles citavam assim, ó. Se você não fala, ninguém sabe. Isso foi uma frasezinha que eu soltei lá no meio dos meus slides, porque eu peguei e falei assim, gente, às vezes a gente tem medo de contar os nossos feitos, contar o que vocês estão fazendo, mas pelo amor de Deus, gente, se você não fala, ninguém sabe. E a galera ficou marcada com isso aí. Por quê? De verdade. Se a gente não contar um pouquinho, se a gente não fizer o nosso marketing pessoal, quem vai comprar a gente? A gente trabalha em departamentos de marketing das empresas, vende os produtos e serviços da empresa, mas na hora de falar de você, ai meu Deus, não, eu aprendi que não pode ficar falando muito de mim, é feio, não tem. Você acha que é uma questão de autoestima também das... Eu acho que é mais cultural. Sabe por quê? Nós crescemos com os nossos pais, parentes, falando, ó, não fica mostrando demais, não. Porque se você ficar falando tudo que você está conquistando, as coisas que estão acontecendo de bom com você, isso aí vai dar um azar pra você. Que você vai perder isso aí. Então, melhor guardar pra você, guarda pra você. Esse guarda pra mim, guardar pra nós, causa uma sensação do tipo... Ah, não, eu vou ficar me aparecendo demais. Nossa, vão achar que eu sou muito exibido, muito...
Como é que é a palavrinha bem coloquial? Metido? É metido, mas acho que não. Aquele, você se acha. E com isso já nos trava. Isso já nos trava de muitas vezes construir uma marca pessoal e contar para as pessoas o que a gente faz. Então, uma das quebras, que é mais do que autoestima, é uma questão mesmo de você pensar assim, ó. Eu estou produzindo conteúdo para alguém que vai se interessar. Quem vai ser? Eu não sei. Quando eu comecei a postar conteúdo, Penélope, no LinkedIn em 2014, dava 1, 2 likes. E eu continuei, e eu continuei, e eu continuei. E 4 anos depois eu virei Top Voice. Poxa. E hoje eu tô com quase 100 mil seguidores no LinkedIn. Mas porque eu continuei. Se eu tivesse parado ou desistido porque eu fiz meus primeiros posts e não dava curtida nenhuma, se eu ficasse com vergonha disso e falado, não, ninguém tá gostando, se uma pessoa gostou, já é legal. E se 2 gostar, já cresceu 100%. Olha que legal. Perfeito. Vamos olhar assim. É verdade, que legal, Cris, muito legal esse insight que você trouxe. Bom, eu queria entrar agora na parte um pouco de bastidores, momentos marcantes da sua carreira, que você falou que você fez palestras no Japão, Nova York. Eu queria saber se tem alguma história ou alguma palestra, ou até um encontro, que te marcou profundamente, que você possa compartilhar com a gente aqui. Olha, que interessante isso. Acho que uma das palestras mais marcantes da minha vida, acho que assim, são 2 momentos. Em 2019, eu fiz a minha primeira palestra no RD Summit lá em Floripa, quando era em Florianópolis ainda. Eu tinha palestrado nos anos anteriores no RD, mas eram em palcos menores. Sim. E aí, em 2019, faltava um dia para eu viajar para lá. Já estava confirmado como palestrante, montei a palestra. E nisso, eles me mandam uma mensagem na noite anterior e falam assim, Cris, só para te avisar, tua palestra foi escolhida para o palco principal pelo público. Você foi muito votado, então você vai para o palco de 5 mil pessoas. Eu nunca tinha palestrado para esse monte de gente. Um dia antes. Um dia antes. Eu voei assim, gelado, falando assim, meu Deus. E foi muito engraçado, porque na hora que eu subi naquele palco e vi 5 mil pessoas assistindo, e o relógio na minha frente, 40 minutos, eu falei assim, gente, que loucura que vai ser isso. Porque, sabe quando você fala assim, ó, nada pode falhar? O tempo, a tua fala, os slides, porque é muita gente. E eu falei uma frase para os meus amigos, assim, que eu acho muito legal. Parece que durante tantos anos, eu tinha ensaiado para aquele dia. Sabe por quê? Foi tudo tão certinho, dentro do tempo, o relógio, a minha fala. Aí o pessoal falou assim, nossa, Cris, você ensaiou para o RD? Eu falei, eu ensaiei nos últimos 5 anos. Que comecei a palestrar em 2014 e essa palestra foi em 2019. Então eu falei, na verdade eu estava ensaiando em cada palestra para poder entregar isso que eu entreguei aqui agora. E aquilo assim foi muito bonito para mim, assim, sabe? No final, tirar foto com a galera e tal. Mas acho que um dos momentos mais marcantes foi agora em 2025, que eu viajei pela segunda vez pro Japão. Aí fiz um ciclo de palestras por lá. Mas uma delas foi numa escola infantil de filhos de brasileiros que estudam lá. Aí foi muito legal porque eu cheguei lá, eram crianças de 10 a 14 anos. E eu ia contar a minha história de vida e carreira. Não era uma palestra de LinkedIn, não era nada voltado a isso. E eu contei um pouquinho a história das linhas aéreas, da promoção de passagens a R$8, de como é que a internet pode mudar a nossa carreira, como mudou a minha. Eu só tô aqui hoje contigo porque um dia eu fiz um comentário num post de R$8 e virou minha profissão dentro da Editora Globo por acaso, né? Então eu contei isso para as crianças. E aí quando eu terminei a palestra, a gente foi sair para fora da escola, as crianças começaram a formar uma fila e cada um pegava um papel e falaram assim, você dá um autógrafo para mim? E eu falei, gente, eu nunca dei autógrafo. Porque eu pensei, autógrafo tem aquela cara de que é um famoso, ou o Neymar assinar um papel. Pô, você tem a assinatura do Neymar, quem não sabe quem é Neymar? Mas eu pensei, o que eu, como Cristiano Santos, vou autografar? Aí que eu pensei, eu falei, não, eu sou um professor brasileiro que tá aqui no Japão ensinando essas crianças. Para cada um que ficou na fila, eu perguntava alguma coisa para ela sobre a vida dela, do sonho, de onde ela veio aqui no Brasil, e aí eu pegava alguma informação que ela me falava e eu escrevia algum recadinho para ela de motivação para a vida dela, tal. Para ela chegar em casa, não era só um autógrafo, era o quê? Olha o bilhete do meu professor para ela mostrar para a família. O que o professor escreveu? Cara, eu fiquei quase 2 horas e meia para atender todas as crianças, uma a uma. E aí o que aconteceu? Nesse momento, teve uma hora que o fotógrafo estava registrando, tinham 3 crianças do meu lado, assim, à mesa, e eu sentado, assim, sorrindo, e as crianças pedindo autógrafo, né? Aí o fotógrafo bateu essa foto e um primo meu falou assim, ô Cris, tu percebeu que essa foto é uma releitura da sua escolinha? E o que é essa escolinha? Na verdade, quando eu tinha 14 anos de idade, eu morava nos fundos da casa da minha tia, em Várzea Paulista, do ladinho ali de Jundiaí, e na parte da frente a minha tia estava construindo uns cômodos. Eu peguei com 14 anos de idade, vi um monte de tábua, lata no chão, peguei as latas, coloquei de suporte, peguei a tábua, coloquei em cima e peguei bloco, coloquei de cadeira. E eu criei uma escolinha.
E eu ensinava crianças de 5 anos a ler e escrever com 14 anos. Minha mãe me deu uma lousa e falou assim, ó, Cristiano, você tem uma escolinha hoje, mas um dia você vai ter uma escolona, você vai ver. E nisso, a coisa foi crescendo, crescendo, e a minha escolinha até hoje, a gente brinca que virou uma escolona. E quando eu fui fazer minha primeira palestra internacional, eu tava lá nos Estados Unidos, daqui a pouco a minha família falou assim, no WhatsApp, Cris, você tinha uma escolinha em Várzea, cara. Tu tá nos Estados Unidos. A família está muito orgulhosa de você, mas nós achamos uma foto que eu acho que você vai querer mostrar na sua primeira palestra internacional. E adivinha, eles tinham achado uma foto da minha escolinha. E eu coloquei isso no meu slide lá nos Estados Unidos, e a partir dessa palestra, em 2019 para frente, todas as minhas palestras têm a foto dessa escolinha. Mas o que eu tô querendo ligar essa escolinha com o Japão, com as crianças pedindo autógrafo? É que na foto da escolinha, tem 3 crianças em volta de uma mesa e eu sentado aqui. A foto do Japão dando autógrafo estava praticamente na mesma posição. E aí eu mostro hoje como se fosse um antes e depois, 1998 e agora. E eu termino a minha palestra falando, a escolinha virou uma escolona. E para mim, então, isso marcou demais, cara. Assim, se ser um professor brasileiro do interior de São Paulo e poder ser recebido em outro país, do outro lado do mundo, para palestrar, uma pessoa que até pouco tempo atrás estava na dúvida se pedia demissão ou não, com medo de perder o que era garantido, nessa hora eu falei, eu tinha medo, mas eu fui com medo mesmo e graças a Deus tá funcionando. Ai, Cris, que bonita essa história. Que história bonita. Eu não tava esperando que fosse tão emocionante assim. Obrigado. E dá pra ver que você fica também emocionado contando essa história, né? Te marcou mesmo. Marcou. É um negócio assim que lá na palestra eu me seguro, porque imagina que eu mostro esse slide no final. Depois eu quero ver essa foto. Não, eu te mostro aqui nos bastidores. Eu mostro essa foto no final e aí imagina lá no RD Summit, quase 3 mil pessoas agora aqui em São Paulo, né, em novembro. Na hora que eu mostrei essa imagem assim, é muito engraçado, porque eu acho que qualquer um se conecta ali com aquela foto no seguinte sentido. Qual que é a sua escolinha? No sentido de qual que é o seu sonho? Qual que é aquele sonho talvez de infância, de adolescente, que você está realizando hoje ou que você espera realizar? Então eu acho que a escolinha representa tudo aquilo que nós temos vontade de realizar um dia na vida. Então quando eu mostro aquela foto, cada um se conecta com a sua escolinha, que pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outro sonho, né? Cris, e pensando agora na sua carreira como um todo, se você pudesse voltar no tempo e te dar um conselho para quando você estava no começo, o que você falaria? O que eu falaria no começo? Olha, eu falaria principalmente, acho que a primeira coisa eu falaria, vai estudar idiomas de tudo quanto é tipo, vai. Eu falaria porque assim, hoje eu falo inglês assim tal, mas eu acho que eu principalmente pegaria no meu pé para estudar o máximo de idiomas possível, porque por mais que a gente tenha inteligência artificial que ajude e tal hoje, quando você domina um idioma, facilita muito você se locomover, a ser respeitado, a dar aula. E como eu já tive várias experiências das pessoas me chamarem para fora do país, a gente sente que quanto mais a gente tiver conhecimento em idiomas, isso vai nos ajudar a viajar o mundo e entrar e sair dos lugares com mais tranquilidade. Mas se eu pudesse também dar um conselho para o Cris do começo, é assim, ó, guarde dinheiro. Crie uma base, porque assim, para você construir sua carreira, construir seus sonhos, para você tal, quanto mais cedo você puder guardar dinheiro e você já ir pensando nessa questão de que o cara que guarda dinheiro hoje, lá no futuro, vai encontrar... É você ainda? É verdade. É muito interessante, porque às vezes a gente fica tão preocupado só em crescer na carreira, que a gente se esquece da base. E acho que também tem uma outra coisa. 3, vai, para fechar. Pode falar. Não esquecer o teu alicerce. Acho que assim, isso é uma coisa que eu não... Graças a Deus, é um valor para mim. Então, quem começar a crescer na carreira, quem tá assistindo aqui agora, tá começando a vida profissional ainda, pode crescer, pode ganhar milhões. Não perca a sua essência, a tua base, porque são eles que vão te ajudar quando as coisas dão errado. Porque elas vão dar. Nada é tão certo. É a vida, né? Nada funciona tão certinho. Você acha que em alguns momentos da minha carreira, até como palestrante, eu não tive que redesenhar algumas coisas, como CLT? Sempre a gente está tendo que redesenhar. E se a gente precisar recomeçar, recomece, mas crie as suas bases, porque as bases são a referência de tudo. Perfeito, Cris. Muito obrigada, viu, por essas dicas aí. Eu tô adorando o nosso bate-papo, mas a gente já tá se encaminhando pro final. E pra encerrar, eu queria fazer um bate-bola jogo rápido agora, de algumas perguntinhas. Perfeito. Eu queria saber uma palavra que te define profissionalmente. Agilidade. Um erro comum nas redes sociais. Invisibilidade. Pessoa não posta nada. Muito bom. Uma habilidade que todo profissional deveria desenvolver. Inteligência artificial, agora. LinkedIn em uma palavra.
oportunidade. Perfeito. Um conselho para quem quer começar a produzir conteúdo? Só começa. E comece com o que você sabe nesse momento. E para fechar, o que te motiva a continuar ensinando e inspirando as pessoas? Os feedbacks que elas me mandam sobre a vida delas estar sendo transformada com o conhecimento que eu levo. Perfeito, Cris. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. E para quem quiser te acompanhar, por favor, deixa as suas redes sociais ali para sua câmera. Não, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado a todos do time ótimo. Scancast. Pessoal, quem quiser acompanhar o Cris, @SantosCristianoBR em qualquer rede social, TikTok, Instagram e no LinkedIn vocês vão encontrar como Cristiano Santos. E tem o meu site, santoscristiano.com.br, tem conteúdo aí em todo lugar. Perfeito, Cris, obrigada. Encerramos mais um Scancast. Se você gostou desse episódio, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Ativar o sininho também para receber as notificações do nosso canal e continue nos acompanhando por aí, porque tem muito mais conteúdo por vir. Muito obrigada e até a próxima!